ao meu canal e hoje eu tenho uma palavra do céu para você. Se você precisa de uma palavra de ânimo, fica aqui agora, porque eu vou te apresentar um manual que é o manual, que é a Bíblia. Então escuta só. Esther capítulo 4, versículo 16. Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas servas jejuaremos. Assim eu irei ter com o rei. E o que está em desacordo com a lei, se eu perecer, pereci. Essa é uma história muito conhecida e fala a respeito de uma mulher muito importante na Bíblia. E uma mulher que precisou de um ânimo, e esse ânimo veio do céu. Esther, ela foi rainha da Pérsia num período completamente improvável, sendo uma mulher completamente improvável. Ela era improvável de maneira terrena, mas completamente provável pelo céu. Então agora, quando começa uma certa seleção para que a cadeira seja ocupada, Esther vai participar dessa seleção. E para que você entenda de maneira resumida, Esther vai assumir o trono depois de processos, depois de seleções e depois de situações que ela precisou permanecer para que ela alcançasse esse lugar. Agora, quando Esther está no trono, esse mesmo rei que era marido de Esther, ele tinha um braço direito que era Amã. E Amã, ele era aquele tipo de pessoa que não pode ter poder, porque como ele tinha um certo tipo de poder, ele quer que todos engrandeçam pelo poder que ele tem, ou pela posição que ele tinha acabado de alcançar. Mas tem alguém chamado Mardoqueu, que não se prostra e ele não faz o que Amã gostaria que ele fizesse. Isso começa a irritar Amã e ele decide: eu vou acabar com todos os judeus. Por conta de ele decide: eu vou enviar uma carta e nessa carta eu vou acabar e mandar exterminar todos os judeus. Nesse período, Mardoqueu, que era aquele que cuidava de Esther, ele pede ajuda para Esther, porque agora Esther está numa posição que poderia, de fato, se recorrer uma ajuda para que ela pudesse fazer algo pelo povo. Então, quando ele manda uma mensagem até Esther, ele diz: você precisa fazer alguma coisa. E ela vai dizer: como é que eu vou fazer? Porque o rei não me chama há 30 dias. E agora a mensagem que ele manda é a seguinte: olha, vai que não foi para isso que você assumiu esse lugar. Quando eu penso na história de Esther, eu penso que Esther não se tornou a Esther que ela foi porque ela só assumiu o trono. Esther não se tornou a mulher que ela foi só porque uma coroa estava na cabeça dela. Esther não se tornou a mulher que ela foi só porque agora ela estava numa posição de autoridade ou numa posição que muita gente queria. Não. Esther se tornou a mulher que ela foi porque uma guerra chegou. E a gente descobre quem a gente é quando uma guerra aparece. Não é uma posição, não é um patamar, não é um título que vai dizer quem você é, mas é o tanto que você é resistente para vencer essa guerra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como que está a sua alma, eu não sei como que está o seu espírito, porque talvez uma guerra começou a te envolver, talvez uma guerra começou a acontecer no seu contexto. Só que eu venho dizer a você que é essa guerra que vai te determinar a chegar em lugares e a ser quem você nunca tinha conseguido ser. Esther descobre quem ela é e o poder que ela tinha e a autoridade que ela tinha quando essa guerra bate na porta. Então ela decide: mande que todos jejuem por mim 3 dias e 3 noites, porque eu e as minhas servas jejuaremos também. Existe uma guerra apontada aqui, e essa guerra não é uma guerra terrena, é uma guerra completamente espiritual. E existe uma mulher de Deus aqui decidindo como que guerreia essa guerra. Se a guerra é espiritual, ela precisa de armas espirituais para conseguir vencer essa guerra. Às vezes a gente não vence guerras porque a gente usa armas erradas para guerrear essa guerra. O que ela está vivendo é espiritual, não tem como ela guerrear de maneira terrena, ou seja, não é contra Amã a guerra dela, mas é contra aquela situação espiritual que se levantou usando a vida de Amã para acabar com toda a história. Então ela precisa ter discernimento, ela precisa discernir: essa guerra é física ou essa guerra é espiritual? Se é espiritual, não adianta ela ir e tentar discutir com Amã, ela vai lutar com armas espirituais. E qual é a arma espiritual que ela usa? Jejum. Ela entende: se é espiritual, o arsenal que eu vou abrir aqui agora é o arsenal do jejum. Se você entender
que o jejum e a oração são armas específicas para entrar em guerras, você para de perder algumas guerras. Existem situações que você discutir não vai conseguir, existem situações que você colocar o seu braço você não vai conseguir, existem situações que você tentar entrar numa rede social para resolver um problema você não vai conseguir, mas existem situações que se você entrar no seu quarto, dobrar o teu joelho e abrir aquele arsenal de guerra pesada que é o jejum e a oração, pode ter certeza que essa guerra vai ser vencida. Ela decide, eu vou guerrear, e quem anda comigo vai guerrear também. Você precisa entender que ao seu redor precisam estar pessoas que estão disponíveis a guerrear no tanto que você guerreia. Não adianta você andar com alguém que a sua arma é espiritual e a arma da pessoa é física. Isso não vai dar certo. Existem guerras que a gente morre ou que a gente perde porque quem tá com a gente tá usando armas que não são necessárias para que a gente vença essa guerra. Mas quem tá com ela vai guerrear e vai jejuar junto com ela. Aí o texto diz assim, ó, depois de 3 dias que ela guerreia, ou seja, depois de 3 dias que ela jejua, ela vai vestir as suas vestes reais para se apresentar para o rei. Ela não coloca qualquer coisa. O texto diz, ela veste as suas vestes reais. Ela coloca as suas vestes reais. Carol, por que você está dizendo isso? Sabe, talvez essa guerra que você está passando, ela esteja te colocando numa situação em que nem se levantar da cama você esteja conseguindo. Talvez você está numa situação em que nem se levantar para tomar um banho você esteja conseguindo. Talvez você está numa situação em que, de fato, você não consiga nem comer. Ou que talvez você esteja comendo de maneira excessiva porque isso começou a mexer com o seu emocional. Só que eu venho dizer a você, e na verdade eu venho te dar uma estratégia para você vencer essa guerra. O inimigo, ele sabe como age. O inimigo sabe onde entra. E existem brechas. E essas brechas permitem que o inimigo entre para que você não guerreie. Então, quando você está numa guerra e você precisa vencer essa guerra, se você já jejuou, se você já orou, agora é a hora de colocar as suas vestes reais. Então, se a guerra está armada, o que Deus está dizendo hoje, primeira estratégia, depois do jejum e da oração, se levante, coloque a sua melhor roupa, passa o seu melhor perfume, toma aquele banho, pega aquela comida, ok, e vai para a guerra. Porque o inimigo pensa assim, ó, ela não tá comendo. Se ela não tá comendo, então é nessa brecha que eu vou entrar. Ela não tá se vestindo mais, ela não se levanta mais da cama, ele não se levanta mais dessa cama, então é nessa brecha que eu vou entrar. Deus está dizendo a você, engana o inimigo, mostra que ele não tem brecha para que ele possa agir. Se o inimigo tá achando uma brecha que é, ela não se arruma mais, ele não se arruma mais, ele não tem mais condição de se levantar, então agora você vai se levantar, você vai tomar o banho, você vai lá no seu guarda-roupa, você vai pegar a sua melhor roupa, e o inimigo vai começar a tentar rodear. Quando ele vê que você tomou banho, ele vai dizer, ué, mas já não tomava banho, o que acontece? Tem alguma coisa errada. Aí você coloca aquela roupa, ele vai dizer assim, ué, mas não estava se vestindo mais, não se levantava mais da cama, o que está acontecendo? Você já fechou uma porta aqui, você vai fechar outra porta aqui, e o inimigo vai tentar mais uma vez te paralisar para que você não saia de casa para você guerrear. E você vai sair, você vai para o culto, você vai para a oração, você vai para os pés do Senhor, e você vai mais uma vez fechar a porta. Como assim, Carol? Você não vai só fechar uma brecha. A partir de hoje, quando você usar as estratégias certas, você vai fechar a porta na cara do inimigo. Deus está dizendo, bate a porta na cara dele. Por quê? Porque se ele não sabe onde entrar, se ele não sabe onde agir, ele não tem poder para fazer. Deus está dizendo, levanta e faça como Esté. Se prepare no jejum, coloca as suas vestes, porque se você for ao encontro do rei, o rei está disponível para perguntar, o que tu queres que eu te faça? Então essa é a palavra que eu deixo para você hoje, e a palavra de ânimo é essa, vai! Coloca as suas vestes reais. Tem um rei te esperando. E é Jesus. Ele está pronto para fazer o que ninguém pode fazer. Mas determine e tenha discernimento de saber em que plano você está guerreando. Guerreie no mundo espiritual. Porque de verdade, nem da terra você é. Deus te abençoe. Pessoal, meu nome é Carol Tauber. Se você gostou desse tipo de vídeo, então faz o seguinte, se inscreve, curte, comenta e não deixa de estar presente, porque sempre vai ter um vídeo como esse para você receber uma palavra do céu. Não é a Carol, sempre vai ser o Senhor. Um beijo, fica na paz.